Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora mais um programa de Desenvolvimento Sustentável em Debate. Hoje com o velho conhecido de vocês, o professor Luiz Felipe Nascimento, só que ele está no papel de entrevistado. Ele vai nos contar um pouquinho sobre o prêmio que ele recebeu em Nova York, esteve lá em 18 e 19 de outubro, o prêmio do WRI, e na categoria Liderança Institucional. Então, boa tarde, professor Luiz Felipe Nascimento. Poderia nos contar um pouquinho como foi a premiação lá no WRI, sendo que o senhor era o único representante da América Latina presente nesse encontro. Mas acho que mais importante do que a história do prêmio, também a gente conversar um pouco sobre o que foi debatido, né? Porque junto com esse evento teve um debate com pessoas renomadas, né? E que eu acho que dá para a gente ter uma noção assim qual é a tendência ou o que está sendo falado nas grandes empresas multinacionais, né? Que era o público presente, né? E bom, então eu vou explicar um pouquinho como é que surgiu esse prêmio, né? E que essas duas instituições, na verdade, né? Que é o WRI, é o World Research Institute, e o Aspen Institute, que são duas instituições, a gente poderia dizer ONGs, né? Mas com uma atuação global. E cada uma tem um foco. O Aspen ele trabalha mais com a questão de formação de lideranças e estimula muito, então, a implementação de a consciência ambiental e social nas organizações, né? E eles têm sede em vários países, que eu lembro, Japão, França, Itália, né? E a matriz é nos Estados Unidos. O WRI é uma instituição, um site que eu recomendo que vocês visitem, né? É wri.org, em que eles têm várias atuações, né? Em vários campos, assim, mas muito também com essa questão de apoio às empresas e, no caso do mundo acadêmico, eles realizam fazem um ranking de MBAs, né? Esse ranking é uma pesquisa que começou, já está na 5ª edição, se não me engano, começou em 97, e teve 97, 98, e depois acho que foi de 2 em 2 anos. E então eles fazem um ranking das escolas, né, de administração do mundo todo, mandam seu candidato apresentando um dossiê, e eles analisam então os cursos que são oferecidos, né? E aí depois eles fazem um ranking das 30 melhores escolas nessa área. E eles consideram assim, os critérios, né? Por exemplo, quantos cursos, quantas disciplinas são oferecidas que tenham conteúdos de questões éticas, sociais e ambientais, né? Então, responsabilidade social, gestão ambiental, todas essas coisas são disciplinas consideradas, então, dentro dessa análise. Outra parte da análise é quantos alunos estão envolvidos, né? E às vezes são disciplinas que são para poucos alunos. E a participação, quantos professores da instituição estão ou ministrando ou de alguma forma envolvidos com esses temas. E também a produção científica, né? Então, para ver... e a produção científica eles analisaram olhando os periódicos, né? Então, bom, a importância dos periódicos e o que é produzido. Então, olhando nessas questões, eles fazem a classificação das escolas. E dos 30 melhores desse ano, de 2005, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Universidade de Stanford, né, dos Estados Unidos, mas é interessante que dos 5 primeiros, só 2 são americanos, né? O segundo lugar aparece a ESAD da Espanha, depois a Universidade de York, do Canadá, e em quarto o ITSM do México, e em quinto lugar então de Notre Dame também nos Estados Unidos, né? Mas depois, se a gente olhar nos outros 30, a gente vai ver aí universidades famosas aí, né, como
tanto Yale, Erasmus, lá da Holanda, né, Boston College, o próprio INSEAD da França, né, Calgary no Canadá, bom, enfim, várias, Berkeley, né, Cornell. Então, universidades assim que são não só na área de social, ambiental, né, mas estão desenvolvidas em vários campos, né. Bom, então esse seria assim, o ranking, a premiação que foi dada para as 30 melhores, né. Então, esse evento que foi realizado agora no dia 19 de outubro em Nova York, foi para entregar o prêmio para as 30 melhores escolas nessa área, né? E também para os que chamam os Faculty Pioneer, que são os professores pioneiros, né? Em que eles deram, então, destacaram 6 professores, né? E os 6 estão em categorias. Então, foi dado, por exemplo, uma categoria de liderança acadêmica para o Richard Locke, que é do MIT, depois de impacto externo para a Sandra Vadok, que é do Boston College, e liderança institucional, que foram 2 prêmios, né, para Kelly Eubani, da Universidade de Berkeley, e para mim, e depois para estrela ascendente, que chamamos, a Erika Plumbeck, de Stanford, e como Lifetime Achievement, né, que é tipo a obra, né, da vida, que foi para o Prahalad, né, que o Prahalad atualmente está na Universidade de Michigan. Então, esses 6 foram os premiados, né, e teve, então, eu recebi um convite, né, meio uma surpresa, assim, né, meio sem saber muito como é que chegaram aí, né, mas acho que foi muito em função do o ano passado eu tive também a felicidade de receber um prêmio latino-americano, acho que isso que projetou, né, quando eles foram olhar, assim. E só uma adenda aí, não teve uma história aí que tu não acreditou e mandou um e-mail, ligou pra lá pra ver se era verdade? Como é que é? Conta aí, se não era trote? Bom, então vamos já entrar na cozinha interna aí, né? Não, foi assim, né? Eu recebi um telefonema de uma pessoa do WRI dizendo que tinha sido indicado, né, convidando aí para ir receber o prêmio, né? E aí eu pensei que podia ser ou um trote ou que eu não estaria entendendo bem, né? Aí eu resolvi mandar um e-mail perguntando se era assim mesmo e tal, né? Ela respondeu que era aquilo mesmo. Aí depois eu ainda fiquei na dúvida, será que vocês iriam pagar todas as despesas, né? Aí eu mandei perguntar, tem certeza que vão pagar passagem, hotel? Não, pode vir que a gente paga. Então foi... Porque essas coisas a gente não está acostumado, né? Então, se está cheio de trote aí, podia ser mais um. Mas enfim, então, a programação foi no dia 18, teve um coquetel com os homenageados aí, né? E nesse coquetel estavam os diretores, né, das melhores escolas aí, e depois na quarta-feira pela manhã, então, aquele estilo de café da manhã americano, assim, as mesas, né, redondas, com as pessoas ali, então, tomando café e assistindo à programação. E a programação era a entrega do prêmio para as universidades, para os professores homenageados, e depois um painel, um debate com 4 pessoas, né, lá discutindo a questão da inserção dos conteúdos social e ambiental nas corporações. Bom, acho que já falei demais aí, deixar vocês perguntar um pouco, né? Mas em resumo, é isso que aconteceu aí nesses 2 dias lá, né? Eu acabei ficando mais um dia e foi rapidinho. E vocês apresentaram, assim, os seus históricos, digamos assim, de pesquisa e trabalho nessa área, realizaram debates, como é que foi essa parte, digamos, mais da programação mesmo do evento? Ou o que saiu de interessante desses debates que possa nos falar, Felipe? Tá. Bom, como o auditório, como eu falei, tinha mais ou menos isso foi no auditório do Citibank,
e tinha umas 150 pessoas, né? Era no período das 8h30 da manhã até as 11h30. Então, o tempo era curto para entregar, né, todos os prêmios. Para as universidades, eles entregaram só, chamavam a universidade, davam o troféu lá, né? E era isso. E para os professores homenageados, eles pediram que a gente enviasse umas fotos, umas 20 fotos, em que eles organizaram um filme, né, uma apresentação animada com uma locução, e contavam um pouquinho a história de cada um, né? Então, tanto que dessas 20 fotos que eu mandei, vários vocês estavam lá presentes, né? E muitas fotos assim das nossas viagens de estudos, né? E de algumas atividades aqui na própria escola, né? Fotos em sala de aula, algumas coisas assim. E então eles organizaram lá esse vídeo e projetaram. Então eles projetavam o vídeo e depois chamavam a pessoa para receber, e cada um tinha que fazer um pequeno discurso, né? Então, na verdade, não teve assim um debate, né, entre as coisas. Foi só você se apresentar quem era um pouquinho, né, algumas palavras ali, coisa rápida, porque o tempo também era curto. E depois disso teve então o debate, né, que foi muito interessante. E o debate foi tendo como mediador o editor da revista Fortune, né, que tem aqui o Geoff Colvin, e mais 3 debatedores, que um era o próprio professor Prahalá, o Robert Joss, que é o diretor da escola de Stanford, e o Todd Thompson, que é o diretor executivo do Citigroup, né, todo Citibank, e é o diretor global da divisão de gestão de meio ambiente, né. Então, o que eu estava dizendo aí, estava entre os globais lá, porque todos eram global alguma coisa, global director, global não sei o que, né. E nesse debate foi interessante assim os questionamentos, né, de o que as empresas estão fazendo, quais são as tendências e coisas, né. E o professor Prahalá, que fez umas colocações muito interessantes, assim, abordando principalmente o que ele aborda no último livro, né? Que o último livro dele, inclusive já está traduzido aqui para o português, e foi traduzido, fiquei muito contente de ver que foi traduzido aqui pela editora gaúcha, né? A antiga Artes Médicas, né? A Buchmann, e tem o prefácio do pessoal lá da Unicinos, né? Que fez uma apresentação do livro. E aí eles fizeram o livro foi publicado em português e eu tive a oportunidade de ler antes de ir, né? E no livro ele aborda a questão dizendo como inserir a base da pirâmide. O título é A Riqueza na Base da Pirâmide, né? E a base da pirâmide que ele chama assim, pensando a população do mundo como 6 bilhões de habitantes, né? E que 4 bilhões estão hoje na base da pirâmide, né? São 4 bilhões de pessoas que vivem com menos de $2 por dia, né? E aí ele diz assim, né, que isso por um lado se vê como um problema, né? Por outro, ele sempre vê o outro lado, né? Ele vê como oportunidade. E aí ele argumenta assim que que as empresas também são responsáveis aí, né, quem está falando de responsabilidade social ambiental tem que se envolver com isso. Para incluir essas pessoas como consumidores, né, e como pessoas que têm criatividade, que podem ser empreendedoras também, é necessário articular, então, por um lado o governo, né, então, os governos em todos os níveis, as ONGs que têm experiência em trabalhar com essas pessoas, né, com muitas organizações, e a base da pirâmide, né? Então ele dizendo assim, olha, a empresa tem que deixar de ver o pobre, né, como um problema, um coitadinho, e ver como um futuro cliente, como alguém empreendedor que pode ser estimulado e ser alguém que depois possa ajudar no próprio desenvolvimento econômico, né? E aí ele cita alguns casos. No livro ele apresenta vários casos, e um dos casos que ele traz é o da Casas Bahia, né? Em que ele diz, olha,
quando foi criada essa política da Casas Bahia, era de vender um preço baixo e financiar o produto, né? Então, acaba dando acesso a essas pessoas porque elas têm um crédito pago em 24 vezes, coisa assim, né? E mostra, no caso, que o pobre é bom pagador, né? Que ele não... Então, ele tem um crédito, ele acaba pagando caro pelo dinheiro, né? Pelo juro que ele paga e tal. Mas é a única forma que ele tem de acesso. Então, embora seja discutível essa questão, se é bom ou se é ruim, mas é um dos exemplos, um dos casos que ele apresenta, né? Bom, e outras questões que surgiram, assim, muito também sobre o papel das universidades, né? E que, por exemplo, o diretor de Stanford dizendo que as escolas de administração elas devem se preocupar mais em formar líderes, né? E não técnicos. Porque as pessoas, quem sai de uma universidade hoje, ela vai passar aí, às vezes, por cursos de pós-graduação e tal, eles vão exercer um papel de liderança, né? E essas lideranças, elas têm que ter uma visão de futuro e não se preocupar só com o dia a dia, né? E essa visão de futuro inclui necessariamente pensar em organizações sustentáveis, né? Pensar em incorporar esses valores de responsabilidade social e ambiental nas organizações que forem dirigidas. Aí se cria todo um debate, né? Se isso é mais ou menos as coisas que a gente está acostumado a ouvir e a falar, né? De que, bom, a empresa tem que ser rentável, mas ela tem que ver isso também como uma oportunidade de negócio, né? Enfim, eu acho que foi bom por um lado a gente ver que a gente não está sozinho, né? E principalmente que grandes empresas, que coisas estão vendo isso como talvez as motivações sejam diferentes do que muitas vezes a gente pensa, né? Mas estão indo nessa linha de que é importante tu assumir uma parte da responsabilidade, né, social e de pensar em como incorporar também camadas menos favorecidas, né? E aí, é bastante interessante também, porque o Prahalat, desde Competindo pelo Futuro, né, ele trabalha muito com essa questão de tendência, né, como as grandes empresas elas podem moldar até os mercados. Essa é a ideia básica dele, na verdade, né? E ele agora se volta, então, justamente para essas questões ambientais, sustentáveis, né? É interessante, assim, aqui diz... chega a dizer algumas coisas meio fortes, assim, né, de que a poluição não é problema, é oportunidade, né? Né, quer dizer, toda vez que você tem alguma poluição, alguma coisa assim, bom, a gente sempre fala aí na questão de produção mais limpa que são oportunidades de melhorar o desempenho, né, a eficiência do processo. Mas também ele aponta para o outro lado, uma oportunidade, de repente, de criar um negócio, né? Então, um computador velho pode ser uma oportunidade de se criar alguma coisa para reciclar aquele computador, né? Fazer um novo equipamento ou aproveitar umas partes disso aí, né? E aí, então, assim, tudo que você vê como problema pode ser sempre uma oportunidade, né? E que a poluição pode ser vista assim, se tiver alguém que suporte, que dê apoio, né, para surgir organizações ou desenvolver o empreendedorismo, tu pode aproveitar uma coisa que é um problema e transformar o limão na limonada lá, né? E eu acho que isso nós já temos alguns casos aqui no Rio Grande do Sul de empresas que trabalham, que têm como matéria-prima o lixo, né? E que pegam o resíduo como matéria-prima e transformam em produtos de alto valor agregado, né? Fazendo móveis e outras coisas como a empresa Gueto, né, que usa resíduo do couro para fazer móveis vendido nas lojas para classe A, né? Então, isso aí, claro que, como é que um exemplo desse dá certo, né? Porque eram pessoas que tinham, além da criatividade, tinham condições, né, formação, assim, para desenvolver o negócio, né? Então talvez a gente possa pensar ampliando isso aí, né, para outros tipos de negócios também possam surgir novos negócios, novas oportunidades. Novas perspectivas. Yuri, por favor. Quer dizer, a gente olha aqui os juízes, né, e aí a gente vê que presença maciça aqui de empresas entre os julgadores
E aí a minha pergunta é a seguinte: consegue enxergar alguma diferença? Claro, que você é uma amostra meio pequena, né? Mas assim, da visão do empresariado norte-americano em relação ao brasileiro. A gente tem mais contato com os nossos aqui, empresários. Tu consegue ver alguma preocupação mais estratégica? Qual é a preocupação deles com a questão ambiental? E de que forma isso reflui para nós que somos formadores de opinião e formadores também de pessoas que vão para as empresas atuar lá como gestores, quer dizer, como é que funciona essa... Eu acho que assim, se a gente for olhar quem são os juízes desses concursos aí, né, tá vendo aí, são diretores assim da Ford, da Microsoft, Levi Strauss, Motorola, ABB, Johnson Johnson, né, e outros que são multinacionais, né. Então, a Alcoa, que é uma das principais aí também, então essas pessoas, eu acho que as grandes corporações têm isso bem claro, né, e estão investindo. Quando a gente fala em americano, sempre vem aquela ideia do cara consumista, o desperdício, coisa assim, né, que é um pouco a questão da cultura americana, né. Agora, eu acho que eu não sei, não teria como dizer isso, falar de empresariado americano, mas acho que nas multinacionais, nessas empresas aí, estão vendo isso como a responsabilidade corporativa, a responsabilidade social, ambiental, como uma oportunidade de negócio. E aí, por isso, patrocinando eventos desse tipo, se envolvendo nisso, né? E ver, bom, por que de repente o Citibank, né, fazendo isso, né? Mas faz parte da estratégia, né? Então, de novo, assim, sem entrar no julgamento das intenções, né, por que os caras fazem isso, mas eu acho que o importante é a gente ver que estão fazendo, né, estão investindo. Então, acho que eu diria assim, que é uma tendência. Acho que nas empresas brasileiras tem algumas que estão indo nessa linha, né, mas ainda, comparativamente, acho que é pouco ainda, porque ainda não se percebeu isso como oportunidade de negócio. Se vocês olharem assim, as últimas publicações aí, pegando as revistas aí de grande circulação, vocês vão ver que, olha, acho que nos últimos 2 ou 3 meses tem várias edições falando disso, né? A revista Amanhã, a revista Exame, a própria Veja fez matéria sobre isso, né? Aparecendo assim o verde, que é lucrativo, o verde, o que mais, né? Então, me parece assim que está num momento bem forte. E o impacto que tu vê para nós, universidades, instituições de ensino em geral, né? Superior, na área de administração, quer dizer, a gente que forma gestores, que vão para as empresas, como é que isso... acho que isso aí é o ponto fraco nosso ainda, né? Falando em Brasil, assim, se a gente pensar, são poucas os cursos de administração que têm pelo menos uma disciplina, né, abordando isso. E muitas vezes os próprios diretores, ou quem decide, acha que isso é um tema, né, menos importante, assim, é mais importante ele fazer mais outra cadeira de outro assunto do que fazer, não digo necessariamente que sejam disciplinas, mas talvez que os conteúdos estejam inseridos nos cursos, né? Porque dentro dessa ótica, assim, se você formar líderes, né, pessoas que vão sair depois gerenciando empresas e não tiverem essas noções, assim como é importante a ética e outros temas, né, que tipo de líder você está formando, né? Então, tem um negócio que o Prahad falou, né, que eu achei interessante, assim, dizer, hoje nós temos muitos gestores, toda vez que vai implantar alguma coisa, né, uma nova técnica, eles sempre procuram ver qual é o benchmark, né, quais são as best practices, né. Então, quem vai implantar a ISO 14000, geralmente procura uma empresa do mesmo setor, coisa para ver, bom, como é que vocês implantaram, né? Vai lá, procura quem tem as melhores práticas. E nós temos que criar pessoas, educar pessoas que busquem não só as best practices, mas as next practices, né? Começar a pensar o que vem depois disso que está sendo feito, né? Então, o que eu posso criar, o que eu posso fazer, apresentar de novo do que está aí, não só repetir coisas que já existem, né?
Mas, Felipe, eu vejo assim também uma dificuldade de se trabalhar essa questão, digamos, de meio ambiente integradas em mais disciplinas e poder, a partir disso, formar esses líderes, né? Também a própria dificuldade da formação dos professores em si. Vocês chegaram a tratar essa questão, pelo menos ver algum debate, alguma coisa nesse sentido? Porque, na verdade, no momento que a gente passa a estabelecer isso como algo que faz parte do currículo de uma universidade, né, tem que ter esse pessoal que esteja apto. Tudo bem que essa nova geração que está aí, talvez a gente consiga trabalhar essa questão dos valores que eu acho que são muito mais presentes hoje do que eram há 20 anos, há 30 anos atrás. Mas como é que a gente sai disso, digamos, no médio prazo e não só no longo prazo? Isso eu acho que é o grande desafio, né? Contando as particularidades aí, assim, né? Tive também a satisfação de jantar com o Prava lá, né? Tinha que contar pra vocês. Aí, assim, foi uma casualidade que quando eu cheguei no prédio, também ele estava entrando, né? E me apresentei, né? E conversamos um pouquinho. E aí eu percebi que ele é uma pessoa super simpática, assim, acessível, né? E depois, quando encerrou a cerimônia, lá, o coquetel ele veio e convidou, vamos jantar, né? Aí eu fiquei meio surpreso, assim, né? Mas, bom, vamos lá, né? E aí fomos em 4 pessoas jantar, e aí que veio muitas dessas conversas, assim, né? Então eu perguntei essa questão, olha, o grande desafio que me parece é não só os alunos, mas os professores, né? Que quanto tempo vai demorar para mudar essa mentalidade, né? Vai ter que vir uma nova geração de professores, como é que vai ser? Aí eles, esse é o mesmo problema que tem nas universidades americanas, né? Mas não vai mudar de uma hora para outra, mas você tem que ir batendo, né? E coisa assim. E um dado interessante assim, a pesquisa essa feita pelo WRI, mostrou assim, ó, que eles fazem, como eu disse, a cada 2 anos, né? Em 2001, 34% das escolas pesquisadas tinham conteúdos de gestão social e ambiental. 34 em 2001. Em 2003 já passou para 45. E na pesquisa desse ano, 2005, foram 54. Né? Então, em questão de 3 anos aí, né, 4 anos, passou de 34% para 54%, né? Bom, a metade, mas a metade que vem subindo, né, vem aumentando isso aí. Quase duplicou, na verdade. Né? Então, tem, quer dizer, se é por moda, se é por qualquer outra motivação, mas essas escolas que são as maiores, melhores e tal, estão inserindo esses conteúdos, né? E eu acredito muito no efeito dominó, assim, né? Sempre os outros acabam se espelhando nas mais conceituadas, né? Na medida que começa a ver, Berkeley, Stanford, MIT, Harvard estão fazendo, né? Bom, isso deve ser importante também, daqui a pouco, né? Outros começam a assumir isso aí também. Então, eu acho que talvez seja bem mais rápido do que a gente imagina, pelo efeito esse de quando as melhores estão fazendo, isso surte um efeito importante. Né? E as próprias empresas, né, a demanda que vem do mercado também por profissionais, isso acaba de certa forma pressionando, né, uma rede de um conjunto de instituições que vão fazer com que isso realmente possa se desenvolver e crescer, eu acho, cada vez mais. Né? Até não pegando esse gancho das universidades que estão se envolvendo nessa área ambiental e social, né, agora a URGS, né, está a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, está iniciando também um processo, né, de separação de resíduos e na tentativa de implantar um sistema de gestão ambiental. Gostaria que tu falasse um pouco disso aí, que tu está também inteirado. E também aqui na Escola de Administração, né, que faz parte da URGS e que também está num processo mais adiantado de implementação desse sistema. Eu acho que uma das coisas importantes, assim, existe, né, aqui na escola já há bastante tempo, tem algumas iniciativas aí de fazer conscientização, desde as pequenas coisas como separar o lixo, né, e os sólidos orgânicos e depois mesmo de plástico, diferentes tipos de plástico, vidro, papel, etc. E acho que isso vem
em algumas outras unidades na URGS estão fazendo, e agora de uma forma mais institucional, né, sendo um programa implantado em toda a universidade e com total apoio da administração central, aonde vai começar agora, acho que é esse ano ainda, um curso de preparação, formação dos que está se chamando agentes ambientais. Então, cada prédio da universidade, né, vai ter um agente, que é a pessoa que vai... É isso que vocês fazem aqui, nós fazemos aí, né, de uma maneira mais por idealismo, né, vai ter uma coisa assim, agora pessoas responsáveis por isso aí, né. Isso na parte assim da gestão do campus, né, dos 4 campi, né. E depois acho que tem que trabalhar, espero que isso tenha repercussão no ensino, né. Porque senão a gente fica... Bom, aquela relação entre prática e a teoria, né? Quer dizer, se a gente começa, fala umas coisas, depois vê o contrário no corredor, né? Fica muito ruim. Acho que agora a gente tendo coisas boas também acontecendo. Tem outro aspecto que tem um grupo de trabalho na URGS que está analisando o desperdício de energia. Então, eles estão vendo assim, oportunidades de como reduzir e otimizar o consumo de energia, né? A motivação do grupo, acredito que tenha sido o lado econômico, né? Mas vai dar um ganho ambiental também. Então, acho que tem muitas coisas assim, oportunidades, coisas que estão surgindo aí, né? Eu espero que isso também vá sensibilizando os professores e a comunidade toda, né? Para começar a ver isso não como uma bobagem, né? Mas como um tema como tantos outros importantes na formação dos alunos, tanto de administração, engenharia, qualquer outra área. Então vai... justamente mesmo porque se não houver essa integração, né, da questão da engenharia que vai produzir as novas tecnologias, da gente aqui da administração que vai estar para gerar esses programas, na verdade nada vai acontecer, né? Nem dentro da universidade, nem nas empresas. Filipe, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre a questão dos stakeholders e dos shareholders. Tu começaste a dar uma palhinha da questão social e tudo. Como é que vocês discutiram lá mais fortemente esse, digamos, que não são 2 polos, né? Mas sim, essa linha que vai do interesse do geral até a questão dos acionistas. Isso é uma coisa que surgiu bastante nesse debate, né? Que a gente tem uma tendência, ou costuma dizer que existe um conflito de interesse entre o acionista da empresa e os demais, os stakeholders, com o empregado, com a comunidade, com o cliente e tal. Dizendo assim, como para o dono da empresa, o acionista ganhar mais, ele tem que tirar mais pagar menor salário, né? Exprimir, como diz o seu fornecedor, e assim vai. Só que diz que esse modelo não é um modelo sustentável, né? São empresas que conseguem um bom rendimento, um grande rendimento, mas tendem depois a cair, né? Então, assim, de que as empresas que pensam mais a longo prazo em ser sustentáveis sob diversos pontos aí de vista, não só econômico, procuram ver assim como atender os interesses dos stakeholders, né? Então, tanto que a gente pensando assim, bom, será que ter funcionários de uma empresa que estejam satisfeitos, motivados, uma boa relação com o fornecedor que permita desenvolver inovações, né? E ganhos de produtividade também, ter um cliente que gosta do produto, que tem um produto que não é um problema para ele, mas que traz soluções, né? Um produto que quando ele não quer mais, ele possa devolver ou fazer alguma coisa sem ficar tendo que ficar com a consciência pesada, olha, estou jogando fora, estou poluindo no momento que eu estou botando esse produto no lixo, né? Enfim, uma comunidade aí, e a sociedade que admira aquela marca, ou que tem respeito pela marca, né? Eles vão, será que tudo isso não vai resultar em lucro? Será que tudo isso é ruim para o acionista? Quando a gente pensa, às vezes, o dono da empresa como uma pessoa que quer ganhar o máximo aquilo ali, né? Você pode dizer, bom, ele está preocupado com o lucro dele. Mas se a gente pensar que a maioria, ou muitas empresas,
que tem acionistas, né? E às vezes são acionistas, são fundos, né? Nós estamos vendo aí os fundos de pensões, fundos disso, e você põe o dinheiro no fundo, e aí cada vez mais as pessoas querem saber, né? Bom, onde é que esse fundo está investindo? E eu quero colocar o meu dinheiro, claro, no lugar que vai dar retorno, mas também se me perguntarem assim, ó, você quer botar o dinheiro num lugar que dá o rendimento, aí, por exemplo, numa fábrica que vai gerar empregos, vai gerar progresso para uma determinada região, ou investir lá na outra fábrica que explora as pessoas, que polui, que não sei o que mais, né? Uhum. Quer dizer, tem um pouco assim de aquele negócio de onde para quem eu estou ajudando. Uhum. E a outra é que essa fábrica é poluidora, que não paga impostos, não sei o que mais, de repente ela também está sujeita a ter prejuízos, né? Ou até mesmo de ser fechada, coisa assim. Então, onde investir cada vez é mais... hoje tem os fundos de investimento aí, que alguns fundos só investem em empresas ditas responsáveis, né? Uhum. Então, acho que isso é uma tendência aí das empresas também quererem se apresentar como responsáveis para poder receber mais investimento. Uhum. Bom, se a gente pensar o que era 10 ou 20 anos atrás, houve um progresso muito grande, né? Hoje um agricultor não consegue chegar no Banco do Brasil, tirar um financiamento, se ele não apresentar uma série de garantias lá, dizendo, olha, eu vou ter alguns cuidados ambientais, né? Uma série, se é um projeto, tem que ter uma licença ambiental, né? Então, são coisas que pouco tempo atrás não existia, né? Uhum. Então, essa parte começa a entrar ou por pressão de legislação, do órgão ambiental, ou por pressão também do próprio financiamento. Uhum. E, digamos, tu percebeste alguma diferença entre a experiência que tu já tivesse nos Estados Unidos, tudo, né, em questão de estar num país desenvolvido e vir para cá, para nós, país em desenvolvimento, e quantos problemas que a gente tem, essa questão da atuação tanto das empresas quanto do governo, como é que tu enxerga isso, Felipe? Eu acho que essas coisas, de falar de país para país, assim, é difícil, né? Porque é muito diferente. Entre no mesmo país existem, nós pegamos assim, está falando de grandes empresas, existem nas grandes empresas umas mais avançadas, em termos de responsabilidade social e ambiental, e outras mais atrasadas, né? Depois de grande para pequena, para média, também varia muito, né? Uhum. Mas eu acho que isso nas grandes empresas aqui no Brasil, então isso está bem mais difundido, né? Uhum. Por isso que dá um pouco de esperança, assim, né? Porque eu acho que essas empresas são as que estão muitas vezes na ponta lá da cadeia, né? E elas vão ser, como a gente vê já muitas vezes, assim, olha, falando para os seus fornecedores, né? Dou um prazo para você ter ISO 14000, por exemplo. Né? Então eu ainda vi essa semana uma aluna dizendo, olha, nós temos que implantar até o ano que vem, senão nós não vamos mais ser fornecedores de tal empresa, né? Tem que ter ISO 14000. E acho que hoje não só mais ISO 14000, começa a se cobrar outros procedimentos, né? Uhum. Então, porque eu preciso que o meu fornecedor acompanhe a filosofia, né? Uhum. Então, como a gente vê muitas vezes os problemas ambientais dentro da empresa, eles vêm, né, de fora, vêm com, bom, comprei um produto que é tóxico, né? Na hora que vai trabalhar, vai lixar, serrar, fazer qualquer coisa ali, vai liberar uma substância tóxica que é cancerígena, que é isso, que é aquilo, né? Então, bom, daí o que acontece? Se eu conseguir um fornecedor que me entregue um produto sem aquela substância tóxica, resolve o meu problema, né? Uhum. Então as empresas começam a cobrar dos seus fornecedores coisas que a resolução do problema, né? Ou falei da matéria-prima, mas da embalagem também, né? Do que compra e pede a embalagem de volta, ou que tenta devolver, né? Para não ficar com aquele problema. Eu acho que a tendência, assim, é cada vez mais as pessoas e as empresas quererem adquirir soluções e não problemas, né? Uhum. E a solução bom, eu estou interessado num produto, eu quero aquele produto para resolver aquele problema e não quero então eu quero alguém que quando estragar, que
arrume, né, que substitua esse produto, quando não quiser mais que eu possa devolver, né, e esse tipo de coisa, assim, e não pensar, olha, você comprou, a responsabilidade acaba 6 meses, 1 ano depois, quando acaba a garantia, né. Acho que a tendência, assim, quem gerou o produto, né, vai ter que ser responsável por ele. Então, aí o cliente acaba também se sentindo mais tranquilo, né? Bom, quando eu não quiser eu devolvo, ou eu vou trocar por outro, e isso gera uma outra tipo de negócio, né? Luiz Felipe, tu, como professor, né, tu tem uma disciplina que se chama Gestão Socioambiental nas Empresas. Já há bastante tempo, já creio que há alguns anos, já ministra essa disciplina. Gostaria de saber se ao longo desses anos, né, já que tu já vem dando essa disciplina em diversos semestres, tu tem notado alguma mudança no comportamento dos alunos para com essa matéria? Antes não davam tanta bola, ou agora estão dando mais, ou acham que alguns acham que é bobagem, ou não acham? O que tu sente assim dos teus alunos de graduação e também de pós-graduação? Eu acho que tem o interesse, está crescendo, né? E também a gente vai aprendendo, né? Tem a curva de aprendizagem, assim, né? Vai aprendendo a trazer a disciplina sendo cada vez mais próximo dos interesses dos alunos, né? Então, acho que se ficar falando só muito como deveria ser, né? Não motiva muito. E acho que a cada semestre a gente vai conseguindo torná-la mais prática, mais ligada à realidade dos alunos, né? E mostrando um pouco isso aí. Olha, vocês, muitas vezes os alunos já trabalham, né? A maioria dos nossos alunos na administração trabalham em empresas e às vezes até tem cargos de gerência, né? E aí o que a gente procura abordar é isso assim, olha, você tem o poder de decidir se querem comprar a poluição, né? Se querem comprar esse problema para dentro da empresa de vocês, ou se vocês vão aceitar algumas coisas, né? Ou se vocês daqui a pouco vocês vão ser o gerente dessa organização, que tipo de gerente vocês vão ser e tal. Então acho que isso tem levado assim os alunos a refletir um pouco mais, né? E se saírem da disciplina pensando que isso não é bobagem, né? Isso é uma coisa que pelo menos não perder o tempo, acho que já pelo menos já tem aquele negócio de diminuir a resistência, né? Que o dia que eles estiverem numa organização já vão estar com pelo menos não vão ser resistentes, assim, não vão ser aqueles que são contra o investimento na área social, ambiental, e vão ver isso como uma oportunidade. Porque essa questão da resistência é um ponto bastante difícil, né? Até mesmo dentro da administração, né? Muitas pessoas dentro da universidade, né, e não só na administração, como em várias outras áreas, né, acreditam que isso não seja um assunto importante, né? E às vezes tu constrói todo um trabalho em uma aula, daí chega em uma outra aula e o outro professor acaba desconstruir o trabalho que foi feito. Bom, isso pode acontecer, né? Mas acho que a gente vê às vezes relatos assim, né, de que as crianças nos primeiros anos escolares existe um trabalho muito forte de conscientização, né, e cuidado com o meio ambiente e tal. E aí então elas chegam em casa, às vezes questionam os pais, você não pode fazer isso, não pode botar tem que separar o lixo, uma série de coisas. E que depois, quando elas vão chegando lá no ensino médio, né, aí os professores começam a dizer que aquilo ali não é importante, né, que tem outras coisas mais importantes para se preocupar. E aí parece que cai um pouco o interesse, né. Eu acho que a gente tem que ir reforçando sempre esse conteúdo, né, e daqui a pouco eles começam também a questionar os outros aí, né, de que mas tem que ver isso tudo assim, é um processo que vai demorar tempo, né, e os próprios. Mas acho que o que mais convence as pessoas é a realidade, né? Quando começa a ver que as coisas estão mudando na realidade, nas empresas, né? Aí também os que são mais resistentes acabam se convencendo, né? Mas por aí. Felipe, lamentavelmente a gente está nos minutos finais, não sei se tu gostaria de fazer alguma consideração. Sim, bom, eu esqueci de falar, né, que nessa pesquisa aí das 30
escolas premiadas, eram 600 MBAs que foram analisados, né, e 1.842 cursos dentro dessas universidades, disciplinas, coisas assim que foram analisadas. E aí que saíram essas 30 selecionadas, né? Então, acho que dessa, como eles dizem, dos 6 continentes, né? Então, é uma pesquisa bem ampla e que valoriza muito, né, esses selecionados. Acho que talvez na próxima edição ou no futuro a nossa escola também possa vir a participar disso, né? E que eu gostaria de salientar, assim, de que as empresas estão mudando talvez mais rápido do que os cursos e escolas de administração, né? Acho que se a gente não abrir o olho, daqui a pouco nós não vamos estar formando o profissional que está sendo exigido, né? Também nessa área, muitas vezes você diz, olha, saem as pessoas daqui que não têm conhecimento de determinado tópico, né, que a empresa precisa, e eu acho que daqui a pouco as empresas vão estar precisando de gestores com conhecimento, com sensibilidade na área social e ambiental, e não vai ter profissionais no mercado, né? Quer dizer, acho que as universidades, as faculdades precisam abrir o olho para isso aí, né? E ver isso também, como as empresas, é uma oportunidade, né? Uma coisa. Eu espero que isso, mais cedo possível, se concretize, né? E que a gente tenha, então, esse novo mercado aí, novas pessoas aí, nova mentalidade, né? Bom, acho que era isso aí. E importante, assim, ó, essa conversa para a gente registrar muitas dessas coisas, né? Porque vai ficar aí no acervo, né? E às vezes a gente participa de outros colegas aí, professores, participam de eventos importantes, de congressos, coisas, e retornam e o ganho fica só para essa pessoa, né? Então acho que essa iniciativa aqui foi importante para a gente socializar um pouco, né? Mesmo que sejam as pessoas vão poder depois ver no acervo, né? Mas a gente fica fica registrado, ou pelo menos, né? Acho que foi uma oportunidade de socializar tudo isso. Tá bom? Obrigada, professor Luiz Felipe, Laura também, muito obrigada. E esse foi o programa Desenvolvimento Sustentável em Debate com o professor Luiz Felipe Nascimento. Boa tarde a todos.